Olá, já tomou seu shot hoje? Chegamos ao 7º episódio do podcast Shot de Saúde. E o tema de hoje é prevenção que transforma, porque já diria o ditado, né? Prevenir é o melhor remédio. Não sei se vocês sabem, mas o conceito de ter saúde, de estar saudável, vai muito além do que a simples ausência de doença. A gente fala aí sobre um equilíbrio pleno da mente, do corpo e do social também. E é exatamente isso sobre o que vamos falar hoje. E para isso eu estou aqui com 2 especialistas e pessoas super queridas. Deixa eu apresentar para vocês. Essa aqui é a psicóloga Angelina, mais conhecida como minha mãe. Seja bem-vinda. Obrigada. A Angelina é pós-graduada e titular em Psicologia Organizacional do Trabalho, tem especialização em saúde mental, transtorno do estresse pós-traumático, dependência química, atua na área clínica e organizacional e tem também uma abordagem centrada na pessoa, terapia cognitivo-comportamental, reprogramação geral de padrões mentais, mindfulness, muitos termos que a gente vai conhecer um pouquinho melhor aqui nessa conversa, né? E também estamos aqui com o Dr. Diego Farias, que também é uma pessoa muito querida, amigo que eu conheço de longa data, né? Obrigada pela tua presença. Obrigado pelo convite. Super feliz de ter vocês aqui. O Diego é médico, otorrinolaringologista, especialista em implante coclear e preceptor da residência médica do Hospital Betina Ferro. E também é sócio da Clínica Otorrisos, que atualmente possui, dentre as várias especialidades, a otorrinolaringologia, fonoaudiologia, ortodontia, né? Aí vários serviços. E a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre tudo isso. Vamos. Bem-vindos. Obrigada pelo convite. Estou super contente de participar desse podcast. Eu também. Tendo pessoas queridas, amigas, é bom demais para a gente falar sobre saúde, que é esse tema que eu tanto gosto, né? Diego, fala pra gente, assim, normalmente a gente acaba procurando o médico quando a gente está doente, né? Vai muito mais para aquela medicina da cura, realmente, daquilo que a gente está ali incomodando, a doença, a patologia, enfim. Mas é possível e é muito importante a gente trabalhar de uma forma mais preventiva, né? Dentro da tua especialidade, que é a otorrinolaringologia. A gente consegue trabalhar também, assim, de forma mais preventiva? É possível trabalhar em qualquer especialidade com a forma preventiva e na otorrino também. Falar em prevenção às doenças, em saúde, é um tema bem amplo. Mas assim como é amplo, também é ampla as opções de prevenção. Sim. Né? Na otorrinolaringologia, especificamente, a gente fala em funções vitais, a exemplo da respiração, a exemplo da deglutição, assim como sentidos especiais também, como a audição, o olfato, o paladar, o ato de falar também. Sim. Né? Então, só na otorrino, veja que você tem uma amplas especialidades do seu próprio corpo, né, nesses órgãos, em que podem vir a apresentar problemas. E como a velha frase, né, é sempre bom ser lembrada, né, o melhor remédio é a prevenção. Então, se cuidarmos muito bem desses departamentos, a gente vai ter à frente, né, e nos anos que temos à frente, né, uma boa função dessas nossas funções. Né? Do corpo, legal. Isso. Então, é importante a gente procurar realmente nesse sentido da prevenção também, né? Uma outra coisa que eu queria te perguntar, e até contar um pouquinho de um caso meu aqui também, eu percebo já, né? Depois de um certo tempo, eu comecei a me observar melhor e perceber melhor. O meu consumo, quando eu consumo determinados alimentos, principalmente laticínios, e acaba atacando diretamente a minha questão respiratória, rinite. Eu fui sempre uma criança que teve esses problemas, está aqui a minha mãe, né, para confirmar. E talvez naquela época eu a gente não percebia, porque a gente não tinha esse olhar de que poderia estar relacionado com a alimentação que eu tinha, né? Então, hoje tu percebe muito isso, determinados problemas, queixas que os pacientes têm, sinais e sintomas que chegam até você, que podem estar de fato relacionados também com a alimentação? Se percebe. A alimentação, a gente sabe que quando há reação no corpo, né, contra algum alimento,
né? Ele pode gerar gatilho de algum sintoma no corpo inteiro também, né? Seja na parte intestinal, Sim. seja também na parte respiratória. A exemplo, o sintoma, né, um problema bem frequente, né, que a gente recebe no consultório do otorrino é a rinite. Uhum. Por isso, e independente da idade, mas tem atingido bastante a criançada, Sim. né, que no início da vida passa a ingerir alimentos que são novidades para o corpo, desde do leite, não sei se foi o teu caso, Sim. né, a exemplo do glúten também. E, por vezes, quando se presta atenção nisso e se faz uma mudança alimentar, geralmente os sintomas nasais da rinite, eles passam a ficar mais controlados, sendo que há algum tempo já estava tentando controlar com as medicações, né, intranasais. Então, geralmente, esse paciente tem merecido também uma visita no alergista. Então, essa importância também de trabalhar, né, as várias especialidades, né, encaminhar quando for necessário e ter esse olhar mais abrangente, não simplesmente a questão de oferecer o medicamento, né, mas tentar buscar um pouco entender essa realidade do paciente, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito lá na clínica de vocês, né, que é um lugar que eu frequento tanto para os dentinhos, que cuidei deles lá já há bastante tempo, mas também com você, né, enquanto otorrino. Sim, verdade. Se a gente pudesse ter um hospital inteiro, né? Mas sempre é bom estar atento, né, a outros gatilhos que desenvolvam os sintomas, porque o organismo é um só. A gente pode o que está relacionado ao problema pode ser a última coisa que a gente possa pensar. Por exemplo, alimento relacionado com rinite alérgica. Sim. Né? Então é bom sempre levantar essa bola também. Ter esse olhar e fazer os devidos encaminhamentos e trazer esse olhar para o paciente também, né? E você, dona Angelina? Pois não. Como eu falei, a questão da saúde, né? A gente está nesse estado pleno de equilíbrio, não só pensando na saúde física, mas também mental, né? E a gente sabe que, de fato, houve um aumento, né, dessas questões relacionadas à ansiedade, à depressão nesse período pós-pandemia. E aí eu queria também ter um pouquinho desse teu olhar, o que você percebe, tanto na prática clínica quanto na empresa, realmente na institucional, né, esse aumento, e o que você tem buscado, de que forma trabalhar com os seus pacientes de uma forma também preventiva, né, e não apenas depois que eles já estão com esse adoecimento da mente, que a gente sabe que de fato vai acabar interferindo no corpo diretamente, né, na saúde física também. Pois é, eu atuo na área organizacional e na área clínica, e no plantão psicológico, que é a emergência da saúde mental, já a pessoa que está com um transtorno assim, bem extremo, busca o plantão psicológico e lá recebe as orientações de que setor, qual o serviço, né, de emergência que pode buscar. Sim. Dentro da rede de apoio. Na área organizacional, a assistência agora, atenção plena, né, que é assistente social e a psicóloga juntas. Por não ter mais assistente social, aí eu acabo lidando com todo esse público sozinha. Lá também se dá o acompanhamento e o encaminhamento, mas também se faz a prevenção, que isso é muito importante para a pessoa evitar um adoecimento mais grave, e poder se manter, aprender uma prática, né? A gente trabalha uma prática para que a pessoa consiga manter aquela prática, desenvolver e não desenvolver uma doença mais grave, como, sim, por exemplo, uma ansiedade de uma vítima de assalto, por exemplo. Tentar trabalhar aquela prática para não desenvolver uma depressão. Como você estava falando em relação à questão da pandemia, que piorou muito esse quadro de ansiedade e de depressão. A gente sabe hoje que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nossa. Infelizmente, chega a me dar uma tristeza.
e o segundo país de pessoas depressivas, segundo maior. Nossa, os De dados pessoas bem... depressivas, né? Então, você vê todas as doenças graves, doenças mentais, estão aqui no nosso país. Então, é preciso que a gente compreenda esse quadro, procure trabalhar as prevenções, né? A prevenção se dá através de técnicas, aí abordagens e práticas diversas. No consultório a gente pode trabalhar o mindfulness, assim como dentro das organizações também a gente já pode trabalhar o mindfulness, assim como a RGP, que é a reprogramação geral da presença plena, que também é uma técnica espetacular, que você busca ter a consciência. Tudo passa pela questão da consciência. Porque hoje a gente está muito no automático, né? A gente está ali, não está nem vivenciando, não sabe nem o que fez. Exato. Porque termina de comer, o que foi que eu comi? Fechei a casa, não fechei. Exatamente. Então, essa consciência é a base. Se você não tiver a consciência de que você precisa buscar recursos para melhorar a sua vida, aí não tem como dar certo uma prática, uma técnica que o psicólogo praticar ali com você, você sai de lá já vai estar esquecido, né? Então, a consciência é tudo. A partir dessa consciência, você busca trabalhar o seu corpo no aqui e agora, o seu corpo, a sua mente. Na verdade, a psicologia, o objeto de estudo é o comportamento, as emoções, sentimentos, né? E isso tudo deve ser monitorado a cada dia. E na hora que você acorda, você também já precisa buscar esse arcabouço para saber como eles estão, monitorar, principalmente o pensamento, como é que eu acordei, que tipo de pensamento está vindo, né? Então, buscar trabalhar esses pensamentos de forma mais produtiva, mais positiva, como você falou da psicologia positiva, que trata muito desses aspectos. A psicologia positiva também, ela busca a interação disso tudo com você mesmo. Como é que está o seu pensamento? O que é que eu busco para a minha vida? Como eu quero trabalhar? Que tipo de pensamentos eu vou utilizar ao sair de casa? Na reprogramação geral da presença plena, você pode fazer uma reunião através da sua mente, visualizando o ambiente e as pessoas que vão participar daquela reunião, daquela palestra, se você for ministrar uma palestra. Então, essas práticas são espetaculares, são práticas não são tão novas, mas que vêm sendo estudadas ao longo do tempo para que você saia, você consiga entender que você não está mais no tempo das cavernas, mas, em contrapartida, você também não viajou demais, saiu muito do seu corpo, saiu muito de si mesmo. E a prática do mindfulness também, que é uma prática que também traz a sua presença para o aqui e agora. Sim, sim. Inclusive, a gente trabalha isso também dentro da alimentação, né? O Mindful Eating, que trabalha exatamente isso. Você sentar para comer e você está com atenção plena ao seu momento da refeição. Não a gente, como muitos de nós costumamos fazer, né? Tá na frente da televisão, ao mesmo tempo no celular e ao mesmo tempo comendo. Tá respondendo uma coisa do trabalho, um WhatsApp que chega... E aí você acaba não percebendo que tipo de alimento que você ingeriu, acaba às vezes consumindo mais do que você precisaria, porque o seu cérebro nem percebeu de fato, né? Aquela informação não chegou para o cérebro. Então a gente trabalha inclusive isso dentro da alimentação também. Sim, também. Olha. O mindfulness ele pode ser utilizado por qualquer profissional da área da saúde. Sim. Foi estudos científicos por psicólogos, mas ultimamente já está disseminado para todos os profissionais que queiram utilizar. Até mesmo se você recebe você é otorrina e recebe um paciente agitado, você não vai conseguir interagir com aquele paciente na forma que ele se encontra. Mas se você tiver já as práticas iniciais do mindfulness,
Você vai conseguir ali, com a habilidade, né, já trazendo aquela pessoa para aquele ambiente, para que agora se acalmando. Então, o mindfulness é aquela forma terapêutica em que traz o problema para a consciência atual. A consciência Exatamente. atual. Né? Em vez de evitar o problema, a exemplo de pensa em outra coisa, não pensa no problema. Né? Aí você, de fato, né, deixa o problema de lado, mas ele está o tempo todo ali. Me corrija se eu falar besteira. Não, é isso mindfulness, mesmo. você isso. assume que o problema existe e daí em diante E você assume passa a a ser... responsabilidade pela mudança e também pela prevenção, para que você possa modificar a sua vida daqui para frente. Joia. Sair do piloto automático, que é o que nós vivemos depois da Ainda mais das depois cavernas. ainda mais nessa nossa rotina, né? Sim, tão todo acelerada. mundo corre acelerado, é por isso que existe muito as doenças mentais, a ansiedade, depressão, o estresse tem aumentado muito devido justamente a esse piloto automático. A pessoa quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e Se não me consegue. permite acrescentar, dona Angelina, né? Falando agora da prevenção, que é o tema, Sim. né? Então, o que a senhora falou é de fundamental importância, né? Que é tudo partir da consciência, em primeiro lugar. Sim. Né? Porque se eu vou atrás de uma atitude para prevenir ou me proteger contra algum dano, algum malefício, primeiro eu tenho que buscar. Sim. E antes eu Tem que ter a preciso consciência. perceber. Exato. E só vai perceber quem tiver consciência. Né? Então, o primeiro passo, né, para cuidar da saúde, seja em qualquer departamento, otorrino, odonto, psicologia, parte da consciência de si mesmo. E aí eu acho muito importante a gente procurar consumir conteúdos, né, interessantes. O nosso tema aqui, né, trazer esse olhar, porque às vezes a gente nem sabe, né? Quer dizer que eu posso procurar tal profissional, tal especialidade, fazer um teste psicológico, por exemplo, para entender, né, se você está no nível de estresse ou não, né? Como a tua especialidade agora há pouco você já falou, que também a gente consegue trabalhar dessa forma. Às vezes a gente não sabe, né? Sim. Para ter essa consciência, a gente realmente tem que buscar se abrir para ter acesso a conteúdos interessantes, que a gente vai promover esse engrandecimento e aí sim dar esse estalo de falar, olha, isso aí serve para mim, eu posso buscar, né? Sim. E outra forma de falar isso seria, para cuidar da saúde do corpo, antes é importante tratar também da saúde mental. Mental, exatamente. Tem que haver esse equilíbrio. Você pensa na sua saúde mental, também você vai aprender a identificar sintomas e sinais físicos que estão merecendo cuidados, por exemplo. E a gente trabalha a mente e corpo todo o tempo, com a atividade física, a alimentação e as emoções também. Exato. Né, todo o tempo lidando de forma positiva. A gente sabe que as emoções, além do objeto de estudo das pessoas, dos psicólogos, é importante até para o leigo mesmo conhecer, saber que as emoções são importantes na vida de qualquer pessoa. Não só para o psicólogo tratar já do adoecimento, não. Todos nós trazemos né, emoções positivas e negativas. As negativas são a raiva, a frustração, não saber lidar com a frustração, aborrecimento, reclamação. Tem gente que tem muito sobressalente, né, a emoção negativa. Ele reclama, já amanhece o dia reclamando e olha no outro só a parte negativa e só critica. Isso são emoções que você está priorizando em sua vida. Então, se você ganha essa consciência, adquire a consciência, você começa a observar, não, isso não é legal, não traz bem para mim e nem para o que está em volta, porque a pessoa que está comigo, às vezes, ela quer te ajudar, mas você só sabe criticar e nem aceita, está fechado. Exatamente. Aí, é essa a dificuldade do ser humano que não consegue entender o equilíbrio, que todas são importantes, todas as emoções. A gente tem que saber modular, né? Cada uma dessas emoções. A raiva, por exemplo, ela nos protege, Claro. né, dos perigos e tudo. Se você não souber autorregular
suas emoções, aí sim ela toma toda a tua vida e te deixa Os excessos. Né? tipo, Os excessos, Então tem que haver exatamente. esse equilíbrio. Até a ira é importante. Tudo. Tudo é importante. E aí, eu acho que puxando aqui para a clínica de vocês, eu acho também que essa questão da forma de como é feito o atendimento, né? Porque às vezes a gente acaba também deixando de procurar o médico porque já pensa, eu vou chegar lá, eu vou ser mal atendido, ou até o médico vai olhar para minha cara e vai dizer, tá, você veio para cá e você não tem nada, né? Veio para cá para quê? E eu vejo lá na Autorrisos um atendimento realmente diferenciado, mais acolhedor, né? Então, assim, vocês têm muito esse olhar também de entender o paciente, de fazer uma avaliação, né, mais aprofundada. Sim, porque uma coisa é tratar um problema específico, né? Uma peça dessa máquina que é o corpo humano, mas tem o dono dessa máquina, né? A mente dessa máquina, né? Que tem suas emoções e tudo mais. Então é importante o ambiente ele tá também adaptado a receber e a cuidar dessa parte secundária. Né? Para isso é necessário um diálogo na consulta, né, que ultrapassa os limites de uma simples queixa, tipo uma dor de ouvido, ou um zumbido, né, ou qualquer outra alteração. E para isso, né, nós temos a consulta marcada, né, Isso, exatamente. o horário, né, que nos permita um tempo para estender, se for preciso, né, uma conversa, porque outras coisas vêm à tona. E às vezes até a pessoa chega lá, espera tanto tempo porque não consegue, não é horário agendado, né? Sim. Já chega estressada, já não quer mais nem falar muita coisa, já até esqueceu o que queria conversar, ou o tempo da consulta tem que ser mais apertado, mais lento, né? E aí não consegue ter esse olhar diferenciado. O que é comum é receber um paciente com uma queixa específica e ela servir simplesmente como um motivo, né, para levar, né, o paciente ao consultório e lá se descobre outras coisas, na verdade, né? Outras coisas vêm à tona que são às vezes situações mais importantes, delicadas, e que aí a gente passa a tratar uma coisa que nem foi a causa da consulta inicialmente. Exatamente. Então consegue ter Lembrei esse até de um atendimento. caso que eu atendi ontem, de uma pessoa de Curraline, lá do interior, né? Então veio Marajó. dos Correios. Isso. Aí o filho foi diagnosticado, depois de muita peregrinação, foi diagnosticado o transtorno do espectro do autismo. E aí ele veio, então, para que eu pudesse fazer uma avaliação da situação dele, que ele quer transferência para cá, para Belém. Lógico, para poder ter um acompanhamento maior com a neuro. Mas só que o caso não requer só neuro, requer toda uma equipe multiprofissional cuidando dessa criança. E eu não sei se a neuro explicou isso, deve ter falado para ele. Só que mesmo assim, a pessoa tem um diagnóstico desse, a mente fica confusa, assustada, né, com o primeiro diagnóstico. Daí a gente conversou novamente sobre essa situação de procurar o quê? Procurar uma fono, né? Procurar otorrino, enfim, procurar todas as especialidades, terapeuta ocupacional e também a psiconeurocientista, que também já tem nessa área agora. Eu também estou estudando a neurociência, sabia? Gosto muito de entender também a parte neurológica, principalmente o pré-frontal aqui das emoções. E eu te garanto que ele saiu de lá assim, bem mais aliviado, amparado, né? Amparado, acolhido, se sentindo mesmo acolhido. Ou seja, o atendimento nosso de profissionais da área da saúde não pode se resumir somente ao atendimento do problema, como o doutor Diego disse, da doença que ele leva. Mas se ter um olhar holístico da pessoa, né? Como aquela pessoa está, que às vezes uma palavra, uma frase que você diga de acolhimento já abre todo o horizonte para ele ir atrás do que precisa. Esse é um exemplo bem comum. Por exemplo, a criança tem atraso de fala. Então, de repente, não está falando porque não está escutando, né? Sim. Vai na clínica, aí imagina um atendimento assim. Eu olho o vídeo, faz audiometria, tudo ok, não tem nada. Tchau. Volta para Curralinho. Né?
o que a gente deixou passar numa situação dessa? Né? Toda a parte do desenvolvimento psicológico da criança. Sim. Né? Porque a gente sabe que para a criança desenvolver linguagem, não basta apenas estar escutando. Claro. Né? Mas, claro, se parte daí. Primeiro, vamos ver se ela está escutando bem. Né? De repente, se tiver uma perda auditiva, né? Fez a avaliação com a fonoaudióloga, né? De forma completa, então se trata a perda auditiva. Dependendo do tipo, do grau da perda. Né? Agora, se está escutando bem, então abre um leque de investigação neuropsicológica, né, que já vai além, transtorno do espectro autista. Sim. Mas com isso daí envolve também a avaliação familiar, porque por mais que a criança escute e não tenha alteração cognitiva importante, se ela está num seio familiar onde não é estimulado o diálogo, a criança não aprende a falar. Né? Por mais que passe o dia, né, na frente de tela, celular, que tablet, problema, está na geração tablet. Né? Que é um problema atual. Eles têm uma forma de estimulação parcial. Sim. Nada substitui o diálogo direto, as reações emocionais, né, frente a frente, olho a olho. Pessoa com pessoa, realmente. Né? Exatamente. Então, aí você está abrindo, né, outras formas de olhar clinicamente o paciente, né, para aí sim achar aonde ele precisa de um empurrãozinho a mais, digamos assim. Vai bem além, realmente. E a fonoaudiologia, como você citou, é realmente uma das especialidades que vocês trabalham, né, lá na clínica também, conseguem atuar, inclusive junto, né, com a otorrino. Exatamente. O otorrino geralmente cuida da parte anatômica, Sim. Né, ver como é que está a anatomia, o exame, se precisar, né, dos exames de imagem, tomografia, ressonância, nervo auditivo, corte e tudo mais, né? E tudo tem lá, né? Essa parte toda de exames, eu já fiz aquele que coloca a câmerazinha, assim. Plano de saúde a gente consegue fazer, né? Então isso é legal, porque vocês conseguem entregar esse exame de alta tecnologia também, né? Para o paciente que às vezes chega lá, tanto particular, quanto às vezes consegue também incluir alguns deles, né, no plano. Sim, é uma coisa que a nossa geração atualmente tem uma vantagem, que é a tecnologia, que ajuda. Sim. O que antigamente era difícil de ver, difícil de diagnosticar, hoje em dia é bem mais simples. Né? Você já sai com um diagnóstico praticamente definitivo, né, numa consulta, sem precisar fazer uma bateria muito grande de exames. Né? Legal. Que há pouco tempo atrás, né, nem muito tempo assim, 3, 4 décadas atrás, né, o arsenal diagnóstico era bem mais limitado, né? Tanto em imagem quanto em exame fonoaudiológico. Hoje a gente tem um arsenal bem mais completo, né, de diagnóstico. Então, não é por falta de métodos diagnósticos, né, que se tem um diagnóstico atrasado ou um tratamento também mal realizado. É preciso entender qual deles é necessário, na verdade. Claro, claro. Não é qualquer exame, qualquer tratamento, né? Tem que entender realmente para oferecer o que for melhor. Eu queria trazer um dado aqui para vocês, puxando agora um pouquinho para odontologia, que eu sei também que é uma especialidade da clínica, e que, como eu falei, né, eu já coloquei aparelho lá, aparelho ortodôntico, já fiz meus clareamentos várias vezes. Angelina está aqui com seu sorriso metálico. Biotorrisos também. Isso aí. Então, olha só, é um dado que me chamou a atenção quando eu fui num congresso ano passado. Inclusive, eu compartilhei com a Dani, né, que é uma das odontos de lá. E que eu fiquei assim bem... Que é essa coisa que a gente está conversando sobre ter o olhar mais amplo, né? Então, lá em alguns desses estudos, um deles falava que a saúde dental está diretamente relacionada com a performance. Foi feito um estudo para entender qual era a relação, né, da saúde bucal com a performance dos atletas nas Olimpíadas de Londres. Outro estudo já mostrou que 55% dos atletas que foram analisados estavam com cárie, 76% com gengivite, e isso estava afetando no desempenho deles. E a grande maioria não tinha passado sequer por uma avaliação, né, para entender de fato de uma forma até mais, de trabalhar de forma até preventiva, né, esses. E aí a gente sabe que
A boca é por onde vai entrar o alimento, a nossa nutrição, A que é saúde. aqui a minha área, A saúde né? começa pela boca. Começa daqui, né? Então, assim, é esse olhar que a gente tem que trazer também. Tinha um outro estudo que associava a baixa da qualidade, né, dessa saúde oral com maior risco de lesões de jogadores de futebol. Então, a gente vê que não é só estética, né? Tá inclusive relacionada à performance, à saúde. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa frequência também, né? De ter esse cuidado de uma limpeza, de uma avaliação, né? De buscar a estética, mas de buscar também essa questão da saúde via boca, porque por onde vai entrar nosso alimento é por onde vai iniciar a digestão. Sim. Né? Então, é um trabalho que vocês também fazem lá dentro, né? Sim. A boca, né? Tá tudo próximo, né? Ouvido, nariz, garganta, dente, né? E obviamente, saúde bucal é essencial. A exemplo, por exemplo, e está relacionado com todos esses departamentos aí também, né? A exemplo de que o que é comum, né, acontecer, o paciente procurar o otorrino às vezes por dor de ouvido, né? Aí o otorrino revira o ouvido, não acha nada, né? Aí olha, nariz, garganta, aí de repente começa a confluir para onde? Né? Para a avaliação de ATM, que é a articulação temporomandibular. Né? Que é uma articulação que está bem aqui, né, na frente da orelha. Né? Tem uma relação bem próxima, né, parede com parede. E é uma articulação que a gente usa todo dia, a vida toda. A exemplo de joelho, a exemplo de coluna. Sim, né? Verdade. A gente usa para mastigar, para falar. E o que acontece quando e a gente nem lembra da coitadinha, né? Não, é a última que a gente lembra. E o que acontece quando a gente utiliza uma articulação, né, com uma oclusão, né, indevida, imperfeita? Isso força a articulação. Né? Aí com isso vira uma articulação inflamada e reflete a dor no ouvido. Né? Sim. Aí já trazendo, então já tendo a alta do otorrino e o encaminhamento para a odonto, no caso da ortodontia. Sim. Né? Para avaliar essa parte e, claro, ver toda a saúde bucal também, que pode ser fonte desde cárie até infecções mais graves, né? Abscesso bucofaríngeo. Então é importantíssimo não só cuidar da estética, a saúde, isso daí reflete, né, nos outros órgãos também. E mais uma vez, como a gente falou aqui, de prevenção, né? Então não buscar quando já está instalado o problema, né? Vai lá regularmente no seu dentista, no seu otorrino, enfim, né? Vai atrás de realmente buscar esse trabalho para que depois a gente já não esteja com problema, que é até mais difícil, né? De contornar. O caminho inverso acontece também, né? Falei um caso de otorrino encaminha para odonto, mas o inverso também acontece. Né? Uma queixa frequente na odonto é a halitose, né? Problema com hálito. O dente está bem cuidadinho, faz as prevenções todas certinho. E o dente não tem culpa no cartório. Sim. Né? Aí isso é importante visitar o otorrino para fazer aquele exame que ninguém faz e nunca esquece, né? O de vídeo, né? Que é um exame interessante, é possível acompanhá-lo também no consultório. Sim. Né? Que vários exames que a gente faz, a gente não consegue acompanhar. Né? Esse você vê, né? Junto exatamente. com o especialista, como tá nariz, garganta, base de língua, laringe. Não sei se vocês já fizeram, mas é bem isso. Enfia a câmerazinha, né? E vai mostrando tudo aqui por dentro. A gente vai vendo assim, lá da horrível. parte. Já fiz várias vezes. Um pouquinho incômodo, mas dá pra fazer, né? E faz normal no consultório mesmo, sem precisar de nenhum tipo de anestesia, nada. Procedimento bem rapidinho, né? E olha, incomoda bem menos que o exame do Covid, por exemplo. Verdade. Aquele do Covid é uma olha, chatice. Eu quero também citar o meu exemplo, que eu fui botar esse aparelho por conta dessa ATM. Depois, eu passei primeiro com ele, com o Dr. Diego, depois fui para essa verificação da ATM, que era com dor de ouvido, no meu caso. Começou com dor de ouvido. Eu dormia. Finalizou no aparelho. Eu dormia e acordava com aquela dor de ouvido, mas que será? E nada, ele não viu nada e tal. Aí fui lá para a moça da ATM. Quando eu voltei, já fui para lá, para o dentista. Já estava da parte de garganta, isso aí estava tudo ok. Do ouvido em si estava tudo ok. Eu aí tô com isso que eu odeio, mas enfim, né? Já está acabando, né? Não fala nem direito com isso. Acho que é o charme.
Vamos lá, olha só, eu quero fazer uma última perguntinha para você relacionada àquele assunto que você citou sobre a mente otimista. Então, deixar até orientações aí para quem está acompanhando, assistindo a gente. Esse estudo, né, que eu vi recentemente do pai, né, da psicologia positiva, que é o professor lá da Universidade de Pensilvânia, e ele fala essa importância de nós termos a mente positiva. Mas a gente sabe que nem sempre isso é fácil, né? Falar que a gente tem que estar good vibes, como diz aqui nossa plaquinha, só falar é fácil, mas agir, né, de fato, com essa rotina que a gente tem, com os estresses que a gente tem, as frustrações, nem sempre é fácil, né? Sim. Então, teria formas da gente ir de uma forma mais prática, ações realmente que a gente possa colocar aí na nossa rotina para conseguir ser um pouquinho mais otimista e assim prevenir doenças mentais que podem gerar outras doenças físicas? Como você mesma disse, não é fácil, mas também não é impossível. Precisa ter essa consciência do querer mudar, do querer ser uma pessoa melhor. E aí seguir alguns pilares dessa reprogramação. É importante fazer a reprogramação dessa presença plena. Eu não sei quantos psicólogos, sei que nem todos adotam essa metodologia, esse método, mas eu gosto de utilizar com meus pacientes, que é a RPG, a reprogramação geral da presença plena. Que é o método, né? Ele tem alguns pilares básicos, tipo a consciência, como eu já explicava aqui, e é você ter mesmo a consciência de que você quer buscar modos, meios melhores para se viver e ter uma consciência, ter uma mente melhor. Fazer a prevenção da mente. Além da consciência, você tem a mente, precisa ter a mente aberta. Porque se você se fechar, não vai conseguir realizar as práticas. E, além disso, na mente aberta, você tem a compaixão e a autocompaixão, que você pode praticar consigo mesmo para depois se torna uma prática ali do dia a dia, se torna uma rotina depois de muito tempo, não é assim, não vai pedir muito. E aí, depois dessa rotina, dessas práticas, vira rotina e você consegue já disseminar isso no teu meio. Ser uma pessoa, como chamavam no passado, né, uma pessoa zen. Só que não é uma pessoa zen, assim, né, no automático, é ser aquela pessoa de dentro para fora, que tenha compaixão e autocompaixão, que é querer ser um ser humano melhor para si mesmo e para o outro. Perfeito. Agora estamos nos encaminhando já para o nosso encerramento. Papo bom, passa rápido. Mas não pode ir embora sem o desafio. Meu pai. Todo mundo que vem aqui tem que tomar um shot. Tem que virar o seu shot. Deixa aqui o Diego, a Angelina. Vamos virar juntos. Aqui a gente tem limão e ashwagandha, que é um adaptógeno, só uma gotinha, né? Muito. E água, né? Ashwagandha, que é um adaptógeno que trabalha na ansiedade, exatamente nessa parte mental. E é legal porque, por ser adaptógeno, ela consegue se encaixar tanto pela manhã, a gente, para o momento que a gente precisa estar mais esperto, né? Mais ligado, mas também para a noite, quando a gente precisa realmente acalmar. Então, ele consegue modular essa questão toda, né, da ansiedade, do comportamento. Então, por isso que eu escolhi esse aqui para hoje. Bora lá ver. Pode fazer careta, se tiver ruim, vamos ver. Pode tomar. Pode, não tem bebida aqui não. Saúde. Saúde. Tchim. Não tá ruim não, gente. E aí? É de uma vez só. É de uma vez. Tá só o limãozinho. Foi bem fraquinho esse, para não assustar ninguém. Eu ainda prefiro fazer essas práticas da mente saudável. Tipo, a respiração, que eu não estou nem conseguindo respirar agora. A respiração profunda. E, além dessa técnica da respiração, também o mindfulness. A gente vai de manhã e à noite. Mas esse daí, nada que impeça também, né, gente? A gente vai buscando um pouquinho de saúde. Nutricional. Das várias formas, exatamente. Isso. Incluindo
A nutricional. Gente, nosso papo foi muito bacana, gostei demais. Eu acho que é importante, como eu falei, né, a gente levar realmente essas informações para que todo mundo possa trabalhar, ter esse olhar, ter a consciência da importância da prevenção, do cuidado com a mente, do cuidado com o corpo de uma forma geral e também, claro, das nossas relações, né, das nossas amizades, que isso tudo é, inclusive, constatado em estudo, que é o que também faz a gente ter a alegria do viver e a saúde de fato, né? Ter boas relações. Então, ter vocês aqui, que são pessoas queridas para mim, foi muito especial. Pois eu queria até falar também dessa questão nutricional, né? Que impacta positivamente na mente, porque a gente sabe que determinados alimentos inflamam, né? Claro. As conexões cerebrais. E os neurotransmissores, eles alimentam todo esse processo do cérebro. Se você usufrui de uma alimentação não saudável, gordurosa e tudo, é claro que isso vai afetar o teu humor, vai afetar tuas emoções. Gente que à noite, por exemplo, bora comer a pizza, você tem mais só lá. Isso não enche, dá, né? Só tem que isso, ter o todo equilíbrio. dia, por exemplo. No outro dia vai amanhecer como? Mal-humorado, cara ruim, O corpo trabalhou horrores para digerir isso tudo à noite. Maria, passa a noite todo dia trabalhando e não consegue digerir. Exatamente. Inclusive, deixa aí a dica que a gente já teve aqui um podcast com duas nutricionistas super queridas, Tayana e Camila, que a gente falou sobre a questão do intestino também, dessa relação aí diretamente, né, do intestino, eixo cérebro-intestino, que aí entra na questão das emoções também. Sim. Obrigada, Diego. Obrigado eu, né? Lembrando que num mundo com muita ansiedade, muita depressão, né? Em primeiro lugar, calma, para ter consciência de si, para então poder perceber e buscar, né, o auxílio. Otorrino, fono e odonto não tem idade. Criança, adulto, vovozinho, vovozinha, né, precisam da avaliação desses profissionais. E estamos aí para dar o melhor de nós. Melhor atendimento. E aí quero agradecer aqui os meus parceiros. Mais uma vez, afinal de contas, sem os parceiros desse podcast, a gente não estaria nem aqui. Então, agradeço a Farmácia Personale. Lembrar vocês, cupom ativo no site farmaciapersonale.com.br. Tem lá STE10, ganha 10% de desconto nos produtos da linha da farmácia, que inclusive tem chás, várias coisas que vão ajudar nessa questão aqui que a gente conversou também, da ansiedade e dos cuidados diversos. Agradecer a Sport Show também, que foi a nossa primeira participante aqui do nosso podcast. Tem cupom de desconto também, basta chegar lá e falar que é ouvinte do podcast. E agradecer também a Clínica Otorrisos, que também é nossa parceira, também confiou no projeto e que, como eu falei, tem as mais diversas especialidades, né, lá dentro. E assim, dentro de cada especialidade tem, na verdade, os diversos produtos, atendimentos e serviços que vocês conseguem atender, né? Então, desde aquele aparelho que fica transparente, assim, que ninguém vê, até uma lente de contato, tudo isso vocês vão encontrar por lá. E, como eu falei, com atendimento humanizado e diferenciado. Obrigada, gente. Obrigado. Até o próximo. Já sabem, toda terça a gente está por aqui. Joia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.